Quando você vai fazer uma análise de uma empresa, você precisa atentar a todos os detalhes da companhia, especialmente da gestão da empresa, né? Se aquelas pessoas que estão posicionadas no quadro, né, da empresa, na arena política da empresa, na arena estratégica, aqueles que tomam decisão, se eles estão tomando decisões em busca de um resultado melhor, né? Se as decisões, se eles não estão tomando decisões que venha beneficiar a si próprio, né? Nós chamamos na administração de teoria da agência. Então é importante você analisar todos os quesitos, né? Quando você pega uma empresa de um mesmo setor, né? Qual que é a diferença de uma para outra? São os detalhes, né? Algumas empresas não se preocupam com os pequenos detalhes. E é nos detalhes que fazem uma das empresas a performar melhor, né? Vou te dar um exemplo. Se você contrata uma pessoa para uma determinada posição, né? E se aquela pessoa ela é muito competente, ela é muito capaz, porém ela está instalada numa posição errada, ela não desempenhará o papel fundamental que conseguiria caso ela tivesse numa posição certa, né? Então é importante você ser sensível para analisar como os gestores estão tomando essas decisões, né? Vou dizer um outro exemplo. Se tem uma empresa que ela é quase que perfeita, mas na área de atendimento ao cliente, na venda ou no pós-venda, ela está falhando. Se na hora da venda ou do pós-venda ela está falhando, os clientes não serão fidelizados, né? Eles podem até comprar uma vez, mas ele não mais passará por aquela experiência ruim. Então é importante atentar à questão do atendimento, porque o atendimento é fundamental. São as pessoas que atendem os clientes, são as pessoas que deveriam ser tratadas com muito bons olhos na companhia, porque essas pessoas elas estão falando diretamente com o verdadeiro patrão, aquele que traz dinheiro para a companhia, que é o cliente, né? E uma vez não sendo bem tratado, os clientes param de comprar da companhia e vai reduzindo a quantidade de vendas e, consequentemente, pode ter, caso a empresa não tome uma decisão rápida, né, correta, o cliente começa a perder mercado e, consequentemente, vai faltar dinheiro em caixa para pagar as despesas normais, né? O capital de giro da companhia. Vai faltar capital de giro e aí começa a ter um problema de caixa. Então é muito importante atentar a todos os detalhes que a companhia tem para que você possa fazer uma análise completa, né? E tome a decisão correta, né? Tem a parte, por exemplo, quando você vai fazer uma análise horizontal, né? Então você vai pegar o ano X1, X2, X3, ver como foi cada ano, como foi o crescimento em termos de resultado, de receita daquela companhia, né? Então você observa como foi as receitas, como foi o crescimento. Aí você tem que observar também a questão da inflação. Quanto foi, de repente a empresa cresceu 10%, né? E aí você olha, a quantidade de produtos vendidos foram exatamente o mesmo, porém a receita cresceu, né? Então você tem que verificar a inflação. Quanto deu a inflação? Então não adianta você ter um crescimento, mas quando você olha a inflação cresceu, de repente você olha o produto vendeu a mesma quantidade, ou de repente você aumentou o preço do produto. Então na prática você performou a mesma coisa, porém só que teve alguma ajuda, o preço do produto cresceu. Então você tem que analisar cada detalhe, né? Então é muito importante. Na análise vertical, é importante você observar o que os concorrentes estão fazendo e se você está dentro da média dos concorrentes ou se você está fazendo uma gestão melhor, né? Então você vê a gestão cliente, você vê a gestão de caixa, você vê as contas, né? Se você está, qual é o percentual de cada item que está gastando. Então você consegue ter uma visão geral da companhia, se você está indo bem comparado com o mercado, se você está indo mal, né? O que você pode fazer para melhorar o resultado, né? Tem outra coisa que eu acho muito importante, é você analisar a liquidez, né? Índice de liquidez da companhia. Por que é importante? Para verificar se você tem dinheiro suficiente para pagar todas as despesas da companhia no curto período de tempo, né? É o famoso capital de giro. Então, na prática, você vai pegar no balanço patrimonial,
vai pegar o caixa e aqueles produtos que podem transformar em caixa e contas a receber. Aí você subtrai os estoques e coloca, verifica se todo o valor que você tem ali em caixa, ou que pode transformar em caixa rapidamente, e as contas a receber, se dá para pagar todas as despesas e sobra dinheiro. Caso não sobrar ou ficar muito próximo ali de que está 100%, aí você pode ter um problema de caixa lá na frente, caso houver algum problema. Então você precisa se preocupar de ter o montante suficiente para pagar e sobrar um pouco mais. Caso tiver algum problema de não receber, você não vai ter necessidade de estar buscando capital fora, né, dos bancos e pagar juros, né? Outra coisa que é importante nesse quesito ainda é você ter uma reserva de caixa. Caso não receber um produto, você tem uma reserva que você pode tirar da própria reserva e aí você paga todas as despesas recorrentes daquele mês, né? Para que você não tome dinheiro emprestado para não pagar juros. E aí, quando voltar a vender normalmente, você repõe aquela reserva para ser um seguro para você fazer a gestão da sua empresa. Outra parte fundamental é você analisar o índice de endividamento. Como está sendo gerida, como está sendo administrada a questão da alavancagem financeira da sua companhia. Porque às vezes você pega um capital, né, da companhia, a alavancagem ela é muito boa, desde que você coloque a dose exata, a dose certa. E não tem um parâmetro igual para todas as empresas. Cada empresa ela tem um padrão, ela tem um parâmetro que é bom. Chega um determinado ponto em que aquele capital de terceiro já não é muito bom, porque começa a aumentar o risco da companhia. Então você tem que dosar e verificar qual é o capital ideal que você pode captar de terceiros que possa de fato ajudar nos resultados da companhia, né? Então o nível de endividamento é muito importante, porque uma vez que você tiver qualquer problema, não começar a vender ou não começar a prestar o serviço, dependendo do seu ramo de atividade, você começa a ter falta de caixa. E faltando caixa para pagar as despesas, né, como é um endividamento de terceiro, aí você começa a perder o controle das contas, né? Então é importante você ter uma reserva, caso você não tenha vendido suficiente para pagar todos os compromissos assumidos, você tem uma reserva que você pode suprir essa necessidade. E é evidente que quando voltar a resolver, a vender normal, você volta e repõe a reserva novamente, que aí você evita de captar recursos dentro do mercado financeiro com custo mais elevado, né? Então, analisar com muita clareza, com muita tranquilidade, como você faz a gestão desse capital da sua empresa, né? Qual é a proporção ideal de capital próprio, qual é a proporção ideal de capital de terceiros para a sua companhia, para que você faça uma gestão eficiente e que gere valor para a companhia, que melhore o ROI, que melhore o ROIC, que melhora o desempenho, né? E consequentemente tenha lucro líquido, né, para você e distribuição de dividendos, que faça a empresa crescer. Então você precisa fazer a gestão correta da companhia. Tem diversos indicadores que eu irei falar sobre eles para você um pouquinho mais à frente em outros vídeos. Se você gostar desse assunto, você vai comentando e verifique se realmente faz sentido para você. Mas para o vídeo não ficar muito extenso, então eu falarei desses outros indicadores que são importantíssimos nos outros vídeos, tá bom? No mais, agradeço você pela atenção, desejo um excelente dia para você e você tenha muito sucesso. Essas informações, elas são informações bem simples, né? Passar de maneira bem simples para que você possa ter a compreensão. Mas caso tiver dúvida, fique à vontade de mandar lá nos comentários que irei responder com muita clareza para você. Um forte abraço, é sempre um prazer estar com você. Até mais.